Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Bom, aula 2, legislação escolar. Então, nos estudos com a professora Aline, tá? A gente vai, como a professora Aline falou, a gente vai dar sequência, né, a nossa primeira aula, né, que vocês tiveram uma introdução aí da disciplina, conheceram mais a respeito do que vai ser estudado, né, porque o pessoal que trabalha em secretaria escolar realmente está muito ansioso para conhecer mais, né, daquilo que se trabalha no dia a dia. Então, muitas vezes a gente se depara com situações em que a gente precisa conhecer sobre legislação, né, assim como o estudante de direito precisa conhecer o Código Civil, né, quem trabalha com educação precisa conhecer legislação escolar, né, a LDB, que é a lei, né, que rege a educação. Então a gente vai se aprofundar, né, passo a passo aí no decorrer da disciplina. Então vamos começar. Então na unidade 1 trabalha a educação e as constituições. Recapitulando, a gente vai fazer passar rapidamente o que foi trabalhado. Trabalhou-se introdução à legislação escolar, características de legislação, hierarquia na estrutura organizacional, conceito de legislação da educação e, claro, sem deixar de ser, a nossa LDB 9.394/96, ok? Importante lembrar, legislação é o conjunto de leis que regulam as relações sociais em um país ou em uma determinada área das relações humanas. Então vejam bem, é um conjunto de leis. Por quê? Porque a gente tem normativas, a gente tem a própria LDB, a gente vai ter artigos, a gente então vai ter um conjunto que vai nos regulamentar, que vai regulamentar o nosso trabalho, o dia a dia da escola, né? Então vai regulamentar a educação. Então é um conjunto de leis, a gente vai trabalhar passo a passo, uma a uma, vai entender o que difere a normativa da lei, né? Se é uma interpretação, se uma é lei, o que vai diferir, o que vai diferenciar, no caso, essas duas. Então, cada dia da aula, a gente vai entender um pouco mais e vai, claro, melhorar o nosso trabalho dentro da Secretaria Escolar. E é interessante, né, professora? Porque se toda aula a gente pudesse colocar esse conceito, a gente colocaria porque não tem como a gente se aprofundar nas leis e entender sem a gente entender o conceito de legislação, né? Sim. Então, para a gente saber estudar isso, a gente tem que saber da onde que veio, para que serve, para que veio, né? Então, por isso que a gente, nessa aula, a gente enfatizou isso bastante na aula anterior, mas nessa aula a gente colocou de novo, porque no caderno da nossa disciplina ainda ele está ressaltando, a gente tem que entender bem o conceito para a gente seguir adiante com a disciplina. Entendendo o conceito, né, como você falou, entendendo como foi construído e qual foi, dentro do contexto que essas leis foram construídas, foram elaboradas e foram aí aceitas, né, e realmente vieram a ser Constituição, vieram a ser LDB, em que contexto elas foram construídas. Então é importante que a gente entenda um pouco de história, a gente vai entender um pouco aí das relações sociais em que elas estão inseridas, vai entender um pouco aí do que realmente, digamos, o cenário em que o Brasil estava para que fossem construídas essas leis, tá? Então, a legislação da educação caracteriza-se como um conjunto de normas, artigos da Constituição, leis, decretos, resoluções, pareceres, coisas que todo mundo da secretaria, que trabalha, os profissionais da secretaria conhecem, portarias, instruções e atos que dá forma e regulamenta a estrutura e o funcionamento da educação.
com amplitude maior ou menor. Eu tenho certeza que dentro da Secretaria da Escola, onde vocês trabalham, tem uma pasta destinada somente àquelas legislações, as normativas, os decretos, né, todos esses papéis que a gente fala papelada, né, mas que determina, que organiza a estrutura da escola, que organiza a nossa educação. Então, muitas vezes a gente não recebe na escola, às vezes não lê com cuidado e às vezes passa por algumas situações em que realmente você sente a necessidade de conhecer mais e se aprofundar, né? Como a gente pode trabalhar em um local, em uma estrutura em que a gente não conhece como ela foi construída, como ela é formada. Então é para isso que a disciplina de legislação escolar, né, professora Aline, está aqui para poder melhorar, claro, o nosso trabalho. Então aí a gente, como eu falei para vocês, a gente vai para entender como essa legislação foi construída, como em que cenário isso foi construído, a gente precisa voltar um pouco na história para poder aí fazer uma comparação, né, realmente ver com outros olhos a nossa estrutura organizacional da escola, ok? Revolução Francesa, vamos voltar aqui um pouco no tempo. A sociedade contemporânea inaugura-se com o advento da Revolução Francesa de 1789. Por um lado, essa grande revolução aboliu os privilégios de nascimento e de fortuna do clero e da nobreza, né? Sempre, né, privilegiando as pessoas que nasciam, né, no caso, com sangue azul, né, professora Aline? Isso. Então, as pessoas eram privilegiadas realmente, né, segmentos sociais que não tinham nenhuma atividade produtiva. Por outro, o programa burguês vitorioso não atendia a todos. Claro, a burguesia era uma pequena parcela da população, mas não atendia a todos, mas somente a uma minoria privilegiada, que denominava os meios de produção e a própria burguesia. Então, nessa época aí da Revolução, a burguesia foi de encontro aí os interesses do clero, mas também era uma pequena parte, né? A maioria da população ficava aí sem educação, sem os serviços básicos para poder sobreviver, né? Viviam aí à margem da sociedade. Então, a Revolução Francesa foi uma grande vitória, mas aí a burguesia ainda era um primeiro passo, ainda estava caminhando para a gente poder chegar à grande conquista. Estado moderno, a gente chega no Estado moderno. Nessa perspectiva do rearranjo social, o Estado moderno configurou-se a partir da busca do entendimento da correlação das forças presentes na sociedade, do confronto de interesses, sempre, né, o confronto de interesses para a gente conseguir algo, né, dos diversos segmentos sociais. E vejam bem, se a gente voltar agora para a atualidade, sempre, né, tem o confronto de ideias, sempre tem o confronto aí de interesses, o confronto aí de diversos segmentos, né? Um pensa de um jeito, o outro setor pensa de outro, né? Uma classe social acha que é mais privilegiada e outra não. E é esse confronto que vai gerar uma revolução, esse confronto que vai gerar aí uma mudança, né? Então sempre a gente tem que estar em busca de conhecer em que real situação você se encontra, em que real situação você quer defender, para que a gente possa realmente reivindicar, né, professora Aline, isso, os nossos direitos, né, os nossos direitos e deveres como cidadãos. Isso, no decorrer da aula a gente vai vendo que tudo se baseia na luta pela igualdade, né, porque a gente via que quem tinha um benefício maior era a burguesia, né? Então, todas as lutas que a gente vai vendo, assim, um crescimento para as pessoas da classe inferior, né? Então, sempre nessas lutas, eles queriam o quê? Queriam a igualdade para todas as pessoas. Isso começou em 1789, na Revolução Francesa, e até hoje a gente vê que muitas vezes tem distinção pela classe social. Hoje a gente vê isso ainda, né? Então é uma coisa assim, a gente nunca vai poder parar com essa luta, porque ela ainda existe, né? Essa diferença social ainda existe, né? Então, aí vocês podem nos perguntar mas o que tem a ver com a legislação, o que tem a ver com lei? É justamente essa conquista que a gente vai em busca por conta desse confronto, que foram criadas as leis para atender a todos. Claro que a gente ainda precisa melhorar muito, porque nós temos muitas leis, sempre é falado isso na mídia, nós temos muitas leis, mas essas leis ainda não são cumpridas, né? A gente precisa, como cidadão,
reivindicar os nossos direitos, né? Quando eu estava saindo hoje de casa, eu vi a questão dos bancos, né? O atendimento, né? Que a gente tem uma legislação a respeito, né? Que a gente não pode ficar muito tempo no banco, e a gente tem conhecimento e às vezes não vai atrás, não vai em busca. A gente precisa reivindicar os nossos direitos, mas isso só se deu realmente depois dessas grandes revoluções, desses grandes confrontos aí das partes aí que se sentiam aí prejudicadas. Vamos em frente. Então era um jogo de poder a partir do qual são estabelecidos os contratos de convivência, né? A gente tem aqui um contrato de convivência. Você tem aí leis que não atendem a todos, mas é como se fosse um contrato para poder as pessoas conviverem melhor em sociedade, que se materializam nas leis estabelecidas e dos quais emerge a Constituição como carta magna, que é a lei maior do Estado e principal elemento ordenado da vida em sociedade. Ou seja, cada país tem a sua Constituição, cada país aí tem a sua carta que determina, é um contrato de convivência, né, para poder os diversos setores, os diversos poderes estar em harmonia, para que o Estado não seja prejudicado, as pessoas que estão no país não sejam prejudicadas e possam ser atendidas da melhor forma. Assim, o maior contrato de um país é sua Constituição, considerada por alguns juristas como a certidão de nascimento. Veja bem, certidão de nascimento de uma nação, né? Eu achei até bem interessante essa colocação. É como se fosse a certidão de nascimento, né? Então você conhece a nação, né? Você está registrada, né? Como nação, né? Como sociedade, né? Aquele país que tem a sua Carta Magna. Efetividade das leis. Olha só, professora Aline, nem tudo que está escrito está garantido. Né? E a gente pensa assim, nós temos uma Constituição, né? Nós temos aí algo com o que é a certidão de nascimento da nação, que vai regulamentar as leis, que vai me favorecer enquanto cidadão, mas nem tudo que está escrito está garantido. Ou seja, precisa o quê? A gente precisa reivindicar, a gente precisa lutar, precisa haver confrontos, precisa haver batalhas para que esteja escrito e possa ser garantido, porque a gente, o que foi definido ali, né, entre juristas, entre os legisladores, entre pessoas intelectuais ali, realmente foi uma ideia, foi um pensamento, mas que não está garantido se o cidadão realmente não reivindicar, não ir em busca. A lei muitas vezes refere-se a um desejo, como eu falei, refere-se a um desejo, a vontade de superação de um determinado contexto ou prática social inadequada a uma sociedade democrática. Vejam bem, nas disciplinas anteriores nós falamos muito isso, nós não tínhamos liberdade de reivindicar, nós não tínhamos liberdade de ir em busca dos nossos direitos, nós não tínhamos liberdade nem de falar que estávamos insatisfeitos. Hoje, a partir da Constituição que nos dá essa liberdade, né, nós podemos ir em busca, né, podemos questionar, podemos analisar se estamos sendo atendidos ou não. Nós podemos até aqui estar nesse momento aqui conversando a respeito do que é ou não atendido pela legislação, pelo governo, né, pelo Estado. Né, nós passamos pela ditadura militar, né, que nós não tínhamos essa liberdade, né? Então as pessoas eram apenas cumpridoras do seu dever, né, e sem questionamentos, né, professora Aline? Isso aí. A efetividade das leis depende da mobilização da sociedade em torno de seus anseios. Então a sociedade é que se mobiliza, de participação e vigilância permanentes na garantia de direitos já consagrados na legislação. Na verdade, nós até discutimos isso na introdução da disciplina, porque quando a gente vai pesquisar uma determinada lei, por exemplo, né, na internet, assim, ela vem
várias vezes toda arriscada, porque houve muitas alterações. Sim. Então, isso muitas se dá, emendas, né? Isso se dá para ela ser efetiva, porque às vezes quando ela foi criada, ela não atendia de uma maneira adequada, ela não atendia quem deveria ser atendido. Então, eles vão fazendo essas alterações para chegar no momento que fala, agora tá legal e agora ela vai ser efetiva, agora ela vai funcionar, né? Um importante comparativo que eu percebo é que o Código Civil, acho que é de 1940, na época, né, o Código Civil, na época, ele atendia porque a sociedade era uma sociedade pacata, né, brasileira, né, as crianças eram realmente, os pais tinham todo o controle. Hoje em dia os menores cometem crimes, né? Então hoje percebe-se que de 1940 para 2015 há uma grande diferença. Então eu vejo a sociedade se mobilizar para se ter uma alteração, né, nesse código. Por quê? Porque não está mais atendendo aos anseios da sociedade atual. Na época de 1940, que eu acho que mais ou menos esse período que foi elaborado, atendia, mas hoje não atende mais. Ou seja, os crimes foram cada vez mais aumentando, cada vez mais tendo uma amplitude maior cometido por crianças, por adolescentes, e a sociedade está buscando uma modificação, está buscando aí que o Estado atenda os seus anseios. Então, está tendo uma reivindicação, uma mobilização, porque não atende mais, né? Tanto que essa busca tem que ser constante, porque em 2040 essas leis de hoje não vão ser atendidas. Se hoje, né, em 2015 não são atendidas, que dirá em 2040, né? Então a gente tem que buscar realmente entrar nos movimentos sociais para poder questionar, né? Porque se é algo muito antigo, atende aquele período. Esse período agora é novo, esse período tem outras características, tem outro plano de fundo, né? Houve muitas mudanças na questão da família, né? Da criação, dos pais. Então, tudo isso aí interferiu aí na prática de crimes, na prática de uma relação que realmente hoje não está funcionando mais. Então, vamos em frente. Debate dos direitos à educação. O nascimento da França republicana trouxe um debate acalorado sobre a extensão de direitos ao conjunto da sociedade. Um desses direitos, que causou controvérsias e foi objeto de debate da Constituição francesa, foi o direito à educação. Veja bem, na França, né, naquela época, na França republicana, quer dizer, o direito à educação já causou debate. Por que as pessoas têm que ter direito à educação? Por que tem que ser garantido em lei? Algo que deveria ser privilégio de alguns. Então, a educação naquela época já era realmente objeto de debate e muitos estavam contra esse direito. Então, foi um debate caloroso, foi um debate que realmente gerou aí muitas controvérsias, né? Muitas pessoas contra, muitos intelectuais. Então, realmente, a educação, ela vem passando por esse período aí de luta, e é por isso que é importante que a gente conheça o contexto em que foi criado todas essas leis, para que a gente veja a grande conquista que a gente tem hoje, né? Precisa melhorar, claro, mas a gente teve muitas conquistas. Os intelectuais do liberalismo divergiam entre si quanto à universalização da educação, né? Então, nós temos intelectuais, e professora Aline, que divergiam, né? Que uns concordavam, né, que a educação tinha que ser direito, outros achavam que não precisava ser garantido na lei. No caso desse lado de Voltaire, eles achavam que a educação era para todos. Só que eles viam que a burguesia tinha maior benefício e que a educação deles seriam diferentes, né? E no caso do lado lá de Diderot, ele diz que a educação é para todos de maneira igual e que a educação é um dever do Estado e o Estado deve fazer com que todos tenham a mesma educação, independente de classe social. Sim, e como a gente falou anteriormente, nem tudo que está escrito está garantido, ou seja, foi garantido futuramente, foi garantido a educação igual para todos,
mas a gente sabe que infelizmente não é igual, né? A gente sabe que infelizmente, por mais que esteja garantido em lei, né, ainda tem essa diferença que os intelectuais aí propunham aí no passado, que tinha que ser diferente. Por que que o filho do operário tinha que ter a mesma educação do filho do dono de uma empresa, de uma fábrica, né? Por que que tinham que ser iguais? Por que que tinham que estudar na mesma sala? Então eles não concordavam nesse sentido, né? A educação tinha que ser diferente. Podiam ter educação, mas sempre divergindo das demais, né? Da classe social maior. Século XIX. Instituíram-se sistemas educacionais que garantiam instrução a todos os cidadãos, né? Todos os cidadãos. Aos filhos da burguesia destinava-se a preparação para ocupar, aí vem a diferença, né? Para preparação para ocupar os cargos de direção no Estado e na sociedade. E aos filhos do proletariado, né, das pessoas dos operários, salvo raras exceções, né, deixar bem claro, raras exceções, estavam reservados os trabalhos técnicos e braçais. Ou seja, né, vamos dar educação para eles, vamos deixar, já que querem que seja garantido, mas vamos deixar os trabalhos braçais, os trabalhos técnicos, vamos deixar um trabalho que vai preparar o aluno, o educando, para ocupar cargos de diretoria, vamos deixar para os filhos da burguesia, né? E assim foi por muitos anos, muitos anos. Então, sempre se diferenciava a educação do proletariado dos filhos da burguesia. Aí a gente volta aqui para o Brasil. Tratamento à educação no Brasil. Como é que era? No Brasil mantiveram-se o sistema monárquico com o imperador filho do rei de Portugal e a estrutura social oligárquica apoiada no trabalho escravo. Trabalho escravo muito forte no Brasil e no latifúndio. Sendo extensão deste processo de independência a Constituinte de 1823, encarregada de elaborar a primeira Carta Constitucional Brasileira, viveu o embate pelo poder do Brasil independente. Então, nessa luta aí, a gente tinha como pano de fundo, né, a reivindicação de um país livre dos abusos de Portugal, né, livre daquilo que a gente chamava de roubo, né, das nossas riquezas, né, tudo era levado para Portugal. Então, serviu como pano de fundo. A gente tinha uma luta aí pela independência, né, a gente tinha uma luta aí em busca, né, de ter uma nação própria, livre dos abusos de Portugal, como eu já falei, né, e também lutando pela melhoria da educação, pela melhoria dos direitos a todos ter os mesmos direitos. Então, de um lado, os monarquistas defensores do poder imperial, supremo e paralelo à Constituinte, segundo seus interesses, né, pessoais da manutenção das relações coloniais com Portugal, quer dizer, tinham interesse em manter essa relação. Portugal era muito importante, né, para esse grupo, né, manter essas relações aí de troca de favores, de riquezas, né, e de outro, embora não declaradamente republicanos, os que esperavam por meio da Constituição limitar, então eles queriam limitar esses poderes imperiais e as regalias de que gozavam os lusitanos em território brasileiro, que não eram poucas, né, todas as regalias, né, todas as riquezas eram levadas para Portugal. Então tudo era destinado, né, de melhor para os filhos dos nobres, né, para os filhos dos portugueses, né, as pessoas que estavam ali ligadas diretamente a esse grupo, né, que tinham poder nas mãos. Então o grupo defendia que se mantivesse essa forma aí de sociedade. Outro grupo não gostava, não concordava e queria limitar, queria tosar esse poder que Portugal tinha em relação ao Brasil. A disputa entre monarquistas e republicanos foi decidida com a dissolução pelo imperador da Assembleia Constituinte. Houve uma dissolução após cerca de 6 meses de trabalhos e a Constituição, outorgada em 1824, foi elaborada por uma comissão de juristas da confiança de Dom Pedro I. Então ainda
aqui ainda é no poder de Portugal, no poder do imperador, que determinava aí essa comissão, mas tudo baseado nos interesses da colônia portuguesa, né? Então a gente ainda tinha ainda o Portugal ainda definindo como devia ser a sociedade brasileira. Então, e foi uma caminhada longa, né, professora Aline? A Constituição Política do Império do Brasil, outorgada em março de 1824, definiu o Brasil como uma monarquia centralista e hereditária, estabelecia os poderes legislativo, executivo, que era o imperador e seus ministros, o judicial, que eram os juízes e jurados, e moderador, que era o imperador. O poder legislativo era delegado à Assembleia Geral, composta pelo Senado e Câmara dos Deputados, com a sanção do imperador. Isso tudo é para saber que tudo ainda continuava no poder do imperador, né? Então a gente não tinha muita mudança, né? Então tudo que era definido era de confiança, né? O que era de interesse da colônia portuguesa. E os níveis da educação nessa época, o nível da educação nessa época da colônia, como é que era? Apesar das dificuldades de efetivar uma educação nacional, dada a falta, entre outras coisas, de professores preparados, claro, a gente não tinha educação para todos, como é que a gente ia ter professores preparados? E de espaços adequados à educação básica, em 1826 a educação foi estruturada em 4 níveis. Veja bem, a gente até hoje nós temos níveis, nós temos modalidades, né? E isso foi caminhando, foi evoluindo com o decorrer do tempo. Mas nessa época da colônia realmente não tinha professores, não tinha espaço, as pessoas não determinavam espaço para a educação, não era dado uma devida importância para a educação, né? Então, os nobres tinham educação, né, de fora, né, iam para a Europa, né, iam para outros países, então não se preocupava com a educação brasileira, né? O interesse de Portugal era somente retirar as riquezas e levar para seu país. Então foram construídas esses 4 níveis da educação para poder regulamentar algo que eles tentaram organizar de uma forma aí que ia atender bem uma pequena parte aí da sociedade. Então, os níveis. Pedagogia, que era a instrução primária. Depois vocês vão verificar nas outras legislações que se modifica muito. Os liceus eram o ensino secundário. Houve vários livros a respeito dos liceus. Ginásio, ensino secundário com aprofundamento científico, e as academias, que eram o ensino superior, que, claro, operário não chegava de forma nenhuma. O projeto de lei de 1827, a gente vai percebendo aí uma evolução pequena, né, uma graduação da evolução, os passos aí curtos em relação à melhora, à oferta da educação, principalmente básica. Em 1827, a Comissão de Instrução Pública aprovou o projeto de lei que, de certa forma, complementava o texto constitucional. Foram criadas escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos. Ou seja, começou-se a perceber que o povo precisava, mesmo que não fosse uma educação, né, professora Aline, de igual para todos, mas que o povo precisava de educação, né? Então foram criadas esse tipo de escola para pelo menos alfabetizar as pessoas que estavam ali na sociedade. Foram abolidos pela lei, deixar bem claro, foram abolidos os castigos físicos nas escolas em 1827. Eu vou até perguntar para a professora Aline, né, para os cursistas aí que estão aí pensando, mais 1827, mas na minha época ainda tinha esses castigos físicos. Eu digo palmatória, né, um castigo de ficar de joelhos na sala de aula. Você sofreu, professora Aline, esse tipo de castigo? Não, eu não. Eu vou falar que eu ainda sofri, gente. Sofri a palmatória, mas eu não sou de 1827. Mas só que, o que acontece, como foi falado lá no começo, o que está em lei, que está garantido, nem sempre está garantido, né? O que está em lei, que está registrado, nem sempre está garantido para nós. Ou seja, esses castigos físicos foram ainda para muito, na década de 60, na década de 70, né? Na década de 80, que, né, quando eu era
menina, então a gente ainda tinha isso, né? Nós éramos filhos da ditadura militar. Então isso aí foi uma coisa que foi retirada aos poucos. E se a gente se perguntar, mas será que tem escola que ainda tem? Capaz de ter, né? Capaz, a gente sabe que a lei não garante o direito para todos, né? Às vezes se a gente não reivindica, não vai atrás, não luta, então essas coisas não acontecem, tá? Estabelecia-se a admissão de professores na forma de exame em caráter vitalício. Então, como não tinha professor na época, começaram a estruturar uma forma de contratar esses professores. O piso para a remuneração docente foi estabelecido. Por essa lei de 15 de outubro, estendeu-se a educação. As meninas admitiram-se para elas mestras do sexo feminino com salários iguais aos professores. Por quê? Porque as professoras mulheres não tinham salários mesmos dos professores homens. Então, até a educação das meninas também não era direito e passou a ser direito. Então, isso foi um dos primeiros passos aí da melhora aí dos direitos iguais para todos. É interessante porque na Carta de 1824, os liberais, eles lutavam por uma educação primária para todos os cidadãos, né? Então, eles estavam brigando por isso, mas em contraponto, os conservadores, eles falavam, tudo bem, nós vamos liberar a educação para os homens livres e não pode passar isso para escravos e nem para as mulheres, né? Então, para ver, em 1824 eles ainda não deixavam as mulheres estudar. Sim, porque sempre entendeu como sempre as pessoas sabem, eu acho que a grande maioria, né, não só da classe operária, como as crianças, como os adultos, como os intelectuais, sabem que a educação é libertadora. É através da educação que eu vou poder buscar melhorar a minha condição social. E se eu busco melhorar a minha condição social, eu vou reivindicar, eu vou lutar. E se eu sou um operário que tem um conhecimento, eu sou um perigo para o empregador. Então, as pessoas sempre tiveram essa consciência que a educação, e de fato ela é libertadora, né? Imagina você ter conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, você ser um funcionário consciente do que você deve ou não fazer. Então, você acaba sendo um perigo para o empregador. Então, eles preferiam que se mantivesse os escravos fora da educação, longe da educação. Eles serviam apenas para trabalhos braçais, era aquela função, né? Homens fortes, né? Homens trazidos da África que queriam servir para aqueles anseios. O trabalho intelectual era para quem ia ocupar cargos de administrador de fazendas, de diretoria, né? Então não servia para o escravo. Então o escravo acabava se tornando um perigo para o próprio empregador. Proclamada a República. Depois da proclamação da República, como a educação passou a ser tratada? Houve alguma melhora? A gente vai ver agora. A proclamação da República significou para o campo educacional a consolidação dos ideais liberais da Constituinte de 1823 e a ampliação da atuação dos setores privados na educação e dos poderes da aristocracia rural. Mesmo sem amparo constitucional, a educação foi objeto de deliberações governamentais, ou seja, não ficou só na mão do Estado, né? Então, se ampliou os setores privados para poder trabalhar com a educação. Foram criados a Secretaria de Instrução Pública, o Instituto Nacional, o Pedagogium, o Conselho de Instrução Superior. E a gente vai agora para a Constituição de 1891, que diz o seguinte: na Constituição de 1891, abriram caminho para a iniciativa privada, né, que a gente falou lá no slide atrás, no setor educacional, quando, de maneira sutil, sinalizaram a possibilidade da existência de outros promotores da educação que não o Estado. Quer dizer, então outros setores, né, outras empresas poderiam trabalhar com a educação, poderiam oferecer educação que não fosse o Estado. Então se ampliou, democratizou aí essa oferta. Né? A gente sabe que isso foi também muito passo a passo, né? Muito demorado, porque as escolas particulares, né, elas não atendiam aí muitos aí das reivindicações, o Estado ainda tinha um poder, né, na mão. Então as escolas particulares, para ganhar essa força que elas têm hoje, elas passaram por muito tempo aí reivindicando, né, leis,
amparo, né, investimento, que hoje a gente sabe que tem um diferencial. Infelizmente, a gente verifica uma diferenciação entre escola particular e escola pública que não deveria acontecer pela Constituição. A educação na Constituição do século XX pode ser entendido como período de fortalecimento estatal. Então o governo se fortalece. O governo central tomava para si as atribuições referentes à organização estatal no plano legal. Os cenários político-social, tanto internacionais quanto internos, eram de mudanças. Aquilo que a gente falou, professora Aline, as pessoas ali estavam reivindicando mudança depois da Constituição, querendo mais direitos, querendo mais, que fossem garantidos mais acesso, né, a determinados serviços que antes não tinham. Então isso, claro, interferiu aí na educação, interferiu na oferta dessa própria educação, né? Os ideais comunistas e a participação política dessa classe operária culminaram na criação, em 1922, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A educação nas constituições do século XX. Internamente, os brasileiros iniciavam a luta por melhores salários e condições de trabalho. Vejam bem, começaram as reivindicações, as lutas por melhores condições, por mais direitos, né, por menos horas de trabalho, por mais descanso. Então começaram essas lutas a partir de que as pessoas tinham mais educação, as pessoas tinham mais informação. A greve dos trabalhadores em São Paulo, em 1917, findou no acordo com a elevação dos salários, ou seja, confronto de ideias, confronto de interesses, gerou, o que a gente falou no começo, só gera através do confronto, através da reivindicação. Em 1922, ocorreu o que entraria para a história como sendo o maior evento artístico do país, a Semana da Arte Moderna. E a gente está falando aqui de algo muito importante, porque isso tudo principalmente a Semana da Arte Moderna, foi fundamental aí na definição do país como sociedade, como uma sociedade mais elevada, mais cultural. Foi um evento que aconteceu em São Paulo, em 1922, né? E teve várias palestras, teve música, né? E muitas palestras sobre a modernidade, né? Então, isso marcou como se fosse o início do modernismo no Brasil. É como se a arte tivesse passado da vanguarda para a modernidade, né? Por isso ela é tão importante. Eu acho que nem só a arte, mas ela foi assim como antes e depois. O Brasil, antes da Semana da Arte Moderna, e o Brasil depois. Quer dizer, o Brasil estava inserido dentro da modernidade, dentro da nova perspectiva mundial, quer dizer, modernizar, né, evoluir a sociedade como um todo. O país era conduzido política e economicamente pelas oligarquias cafeeiras, né? Ainda a gente tinha o café ainda, né? Os cafeeiros e pecuaristas mandando ainda no país, paulistas e mineiros. Jovens oficiais do Exército reivindicavam maior participação política e questionavam o controle civil dos fazendeiros e o uso das forças armadas na manutenção de uma ordem constitucional que se ancorava em condutas fraudulentas e corruptas. Infelizmente, o tenentismo desdobrou-se na Coluna Prestes, marcha liderada por Luiz Carlos Prestes, que cruzou o país combatendo o poder oligárquico. Em 1926, a recém-fundada Associação Brasileira da Educação, a ABE, promoveu o congresso com calorosos debates sobre os rumos da educação brasileira. E a gente viu toda essa mudança aí no cenário político, social do Brasil e, claro, vai culminar no debate sobre a educação. Que rumos a educação ia tomar frente a todas essas mudanças? Então, aí culminou esse debate, culminou na elaboração de propostas, aí foram os passos aí que foram longos, mas que a gente chegou no atual cenário que a gente ainda reivindica por melhoras. A década de 1920 findaria com uma mudança no cenário econômico internacional que favorecia as mudanças
porque passava a sociedade brasileira. Em 1932 foi lançado o Manifesto dos Pioneiros, conjunto de princípios e fundamentações de uma educação mais moderna que privilegiava o debate, claro, né? A descoberta e a maior interação entre a escola e a sociedade. Em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde. Em 31 foram estabelecidos os objetivos do ensino superior no país, como Estatuto da Universidade Brasileira. Em 34 foi fundada a Universidade de São Paulo, a USP, né, muito famosa aí, frequentada e muito ansiada aí pelos estudantes, né? O texto da Constituição de 34 apresenta o poder central orientando uma descentralização de suas ações. Em 43, um grupo de intelectuais e profissionais liberais de Minas Gerais, de tendência liberal, organizou o Manifesto ao Povo Mineiro, em que se defendia a redemocratização do país. Aí a gente trouxe aqui, deixou bem, digamos, ressaltado, né? Mesmo num clima de ambiguidade, a Carta de 46 manteve a linha liberal e avançou. Resgatou os direitos civis perdidos em 37 e, em relação à educação, manteve avanço na Constituição de 34, descentralizando a organização escolar, ao institucionalizar o sistema de educação e recriar os conselhos de educação com funções normativas. Então a gente vê que aí foram se organizando de forma a não excluir os demais cidadãos, né? Então eles foram se garantindo os direitos civis de todos, né? Então aí foram se organizando de uma forma mais efetiva, né? A partir desse ano. Passaram-se então 21 anos sobre a égide da Constituição Militar de 67. A respeito da regulação da educação, várias leis nesse período efetuaram profundas reformas. A Lei de 5.540, de 68, a primeira, promoveu reformas no ensino superior. A Lei 5.692 alterou, a gente começa a vir mais para o presente, a organização da educação básica, regulando o ensino do primeiro grau para as crianças de 7 e 14 anos, instituindo o ensino de segundo grau, profissionalizante para todos os brasileiros. Então a gente já começa a ter aí uma situação mais que a gente vivenciou mais perto aí da nossa realidade, né, que foi a partir da Lei de 5.692. A Constituição de 1988, ela, nos artigos 6, 205, 206 e 208, ela institui a educação como direito social de todos e dever do Estado, sem, é claro, excluir a família dessa responsabilidade. A educação escolar assume a mesma importância, veja bem, que o trabalho, a saúde, o lazer, a segurança e outros direitos da natureza, vital à vida em sociedade e à preservação da saúde mental. Então, gente, veja bem, então a gente fez assim, passou, né, por um grande período na história para poder compreender, né, como a gente foi desenhado, como eu falei lá no início, a nossa atual lei, né? A gente tem que conhecer não só 5.692, né, a nossa atual lei, a LDB, para poder a gente compreender e melhorar o nosso trabalho no dia a dia. A gente não pode deixar de conhecer, né, a nossa Constituição, né, a LDB, né, o que foi, quais os passos que foram feitos para ser atingidos, né, para chegarem nela. Então a gente teve aqui uma passada na história para que vocês pudessem compreender melhor, né. A gente tem aqui o resumo da aula, que foi o conceito de legislação e legislação da educação, a efetividade das leis, debate dos direitos à educação, os níveis da educação, projeto de lei de 827, a educação na Constituição do século XX. E a gente vai futuramente, né, professora Aline, a gente vai evoluir mais, a gente vai tentar melhorar aí o entendimento que vocês têm sobre as normativas, sobre as legislações, sobre os decretos, que a gente só vem chegando na escola e a gente às vezes nem tem tempo de ler, né? Quando a gente tem no outro ano já se modifica, a gente fica sempre se perguntando por que isso acontece, se a gente tem uma LDB, a 9.000, né, que a gente
percebe que ela já está efetivada, né? E que ela é de 96, mas mesmo assim a gente tem aquelas mudanças, aquelas emendas, aquelas normativas, e a gente vai entender essa diferença, entender por que isso acontece. A partir da próxima aula, né, professora, a gente vai ver alguns artigos da Constituição de 88, mas a gente vai trabalhar também com alguns programas do governo, então vai ser muito voltado para a realidade que a gente está vivendo hoje. Então vai ser, acaba sendo alguma coisa mais dinâmica, porque como está dentro da nossa realidade, a gente tende a participar mais e a entender melhor, mas não deixando, né, de ser importante essa evolução da educação no decorrer da história, para todo mundo entender e perceber como que a briga aí faz muito tempo que acontece. Sim, a briga faz muito tempo que acontece. Ainda não está concluída, porque a gente vem sempre reivindicando aí os direitos iguais, a melhora na educação, e a gente vê nas ruas aí o movimento aumentando, porque as pessoas estão tendo consciência, estão tendo mais educação, estão tendo mais conhecimento, e a gente está reivindicando mais. E é isso que é a proposta, você conhecer para você lutar por aquilo que você conhece, né? Porque a gente não pode ir para a rua, né, sem saber o que está fazendo lá. Então essa aula, ela digamos assim, é um passaporte para que a gente possa aí ser um formador, um educador aí com mais consciência e com certeza um cidadão melhor. Olá, estamos de volta agora para a correção das atividades. Aí eu já peço aí dos tutores presenciais, né, que estimulem os alunos, aí, o cursista, a mandar as respostas. Se não forem as respostas da questão, mas podem fazer algum comentário a respeito, para que a gente possa aí interagir, né, conversar a respeito, engrandecer a aula, né, que isso o debate é que realmente vai estimular a gente a pensar, né, a animar a aula, né. E, claro, vai contribuir muito para a nossa aula. Tá? Então, a gente tem aqui 4 questões. A primeira diz, do que depende uma lei para ser efetiva? É a primeira questão. E a gente buscou dentro do módulo, né? Depende da mobilização da sociedade em torno de seus anseios, de participação e vigilâncias permanentes, que isso aqui é importante, vou até sublinhar. Vigilâncias permanentes na garantia dos direitos já consagrados na legislação. Um exemplo aí é o piso salarial dos professores, que é garantido em lei, mas que os professores precisaram ir às ruas, reivindicar, fazer greve para que fossem garantidos aí nos seus estados. Muitos estados ainda não têm o seu piso salarial garantido. Então, muitos professores ainda recebem abaixo do que foi determinado em lei. Então, aí depende, claro, da mobilização, e essa mobilização ela não pode ser parcial, ela tem que ser integral. Os professores precisam se unir para que os seus direitos possam ser garantidos. Isso é difícil, uma classe que realmente se diverge bastante, né? O professor, os educadores, né? A gente não pode envolver também só o professor, todos os educadores, né? Em prol da mudança, né? Da garantia dessa lei. Então, realmente, essa primeira questão aí, para uma lei ser efetiva, depende da participação, vigilâncias permanentes, né, para garantir os seus direitos consagrados. Voltando um pouquinho naquela frase que ficou, nem tudo que está escrito está garantido, tem uma regra assim, básica para a gente chegar a uma lei ser efetiva, né? Primeiro, ela precisa existir. Para ela existir, ela tem que estar escrita. Então, por isso que a gente fala que nem tudo que está escrito está garantido. Porque quando ela está escrita, ela ainda não é garantida, né? Depois ela precisa ser validada. Para ela ter, quando ela é validada, é concedido legalidade a ela. Depois ela precisa ter eficácia. Para ela ter eficácia, ela está apta a cumprir a ação social. Só que ela ainda não funciona. Para ela ser, depois da eficácia, ela precisa
ter efetividade, que é onde a gente chega ali, que é quando ela está apta para cumprir o que foi designado e ela é observada, obedecida e aplicada. É quando a gente usa. A lei efetiva é quando a gente usa ela, né? Então, quando escrever a lei é o primeiro passo, depois a gente tem vários outros aí para a gente chegar até ela ser efetiva. Para ficar um pouco mais... Aí precisa, né, nós precisamos, para saber de tudo isso, nós precisamos conhecer, né, a nossa legislação, né, conhecer, né, realmente até onde, né, o poder público ele vai garantir esses direitos, né, até onde o cidadão pode interferir, né, de que forma ele pode cobrar, né, essa efetivação. Então a gente precisa realmente conhecer, ler, buscar, né, os seus direitos enquanto profissional da educação, né, saber quais foram os direitos que foram garantidos, que foram já realmente conquistados, né, durante o longo do tempo. Então, por isso que a gente vem estudando tudo isso, para que você, numa conversa com seu colega que não participou do pró-funcionário, que ainda tem dúvida se vai entrar numa mobilização, você poder convencê-lo a participar, porque a gente precisa realmente mobilizar a sociedade em busca dos nossos direitos. Questão 2. Como a Constituição Política do Império, outorgada em 1824, definia o Brasil? Como é que era definido o Brasil nesse período? Ela definiu o Brasil como uma monarquia centralista e hereditária e estabelecia os poderes legislativo, executivo, né, que era o imperador e seus ministros, judicial, que eram juízes e jurados, e moderador, que era o imperador. O poder legislativo era delegado à Assembleia Geral, composta pelo Senado e a Câmara dos Deputados, com a sanção do imperador, né? A gente tinha uma estrutura, uma organização aí um pouco parecida com a atual, né? Mas, claro, com a sanção do imperador, que ainda, no caso, mandava, né, no país, né? Então estava ali responsável, a colônia portuguesa ainda estava inserida dentro do nosso país, então aí tudo ainda era direcionada à colônia portuguesa. Tem alguma contribuição, professora? Por enquanto não, professora. Então, peço ainda que, se não há respostas, né, mas comentem, coloquem alguma situação que você já precisou da legislação escolar na sua escola, alguma dificuldade, algumas vezes em que você se colocou numa situação embaraçosa às vezes por ter uma mudança que você não tinha conhecido da legislação, ou alguma reivindicação de algum pai sobre os direitos deles em relação a LDB. Então coloque isso para a gente socializar aqui e engrandece nossa aula. Você realmente vai aí perceber que às vezes a mesma dificuldade que você passa enquanto secretário, enquanto técnico de secretaria escolar, também outras pessoas em outros municípios também passam. Então é um conjunto de trabalho que realmente traz muitas situações, às vezes embaraçosas, e às vezes não. Se você tem conhecimento, você acaba atendendo aquele pai, aquela pessoa que vai matricular o seu filho ali de forma com embasamento, né? Você tem que ter embasamento para poder argumentar, né? Uma reivindicação de uma vaga, né, que é garantida em lei, né? Você ter essa vaga garantida. Se você não estiver na escola, você pode encaminhar e pode até encaminhar um pai para a Secretaria de Educação para que ele solicite a vaga de seu filho, que também é garantida em lei na educação básica. É interessante porque essas contribuições ajudam também no fato que quando a gente está enfrentando um problema, né, e a gente vê que alguma pessoa enfrentou um problema parecido e passou por ele, a gente tem esse contato, a gente fica mais aliviado e fica mais motivado para conseguir também, né? Então essas contribuições, elas ajudam para isso também. Às vezes você enfrentou algum problema dentro da tua escola e determinada lei lá te ajudou a resolver esse problema. Passa isso pra gente, né? É uma contribuição bem valiosa, porque outras pessoas que podem estar passando por isso, vai estar vendo isso agora e vai falar, nossa, que bacana, ela conseguiu, vou conseguir também, né? Por isso que é bem interessante mesmo passar e engrandecer a gente com essas contribuições de vocês. E sabendo que as pessoas que vão à secretaria escolar, os pais, né, principalmente os pais, eles são leigos, né, na legislação. Eles não têm conhecimento que vocês, enquanto cursistas, vocês que estão trabalhando na área, têm.
Então, muitas vezes, eles reivindicam por algo que não existe na lei. Não tem como você burlar, não tem como você atender. Mas aí a gente tem o argumento, né, de forma, claro, bem pausada, você conversar, explicar para o pai que aquilo que ele está reivindicando não pode ser atendido naquele momento, atendido daquela forma que ele deseja. Às vezes, pais que os filhos se saem muito bem na escola e querem já passar o filho para uma outra etapa, sem atender o calendário da SEDUC, que também tem o momento da classificação dos alunos, né, de acordo com o desempenho. Se você também tem toda uma avaliação para que o aluno possa passar de uma série para outra com conhecimento suficiente. Então, às vezes, o pai tem um filho que é bom aluno, que se sai muito bem nas disciplinas, ele já quer passar o filho para um outro ano, uma outra série. Então, é aquela ansiedade dos pais em saber que o filho avançou numa série. Mas tudo isso aí é garantido em lei, mas que precisa de uma regulamentação. A escola precisa estar autorizada, a escola precisa estar organizada, tem um calendário de provas, né? Os professores precisam indicar essas crianças. Então, muitas vezes o pai chega da secretaria: não, eu quero que o meu filho passe por essa classificação, passe por essa prova para ele poder pular de série. Então, isso aí a gente tem que saber argumentar com o pai, saber explicar por que tem que ser atendida a certos passos para que a criança não seja prejudicada. E também tem que ter umas outras análises que são do orientador, né? Se aquela criança tem maturidade para poder avançar de série, e tem todo um contexto. Então, esses conhecimentos que a gente precisa ter para poder a gente ter realmente um trabalho de melhor qualidade. Então, como a questão 2, como a Constituição do Império Otorgado definiu o Brasil. Definiu o Brasil como uma monarquia centralista, hereditária, estabelecia, né, que foi lido já, poder legislativo, a delegada Assembleia Geral, composta pelo Senado, que é a mesma, bem parecida com o que a gente tem, a formação que a gente tem atual. Questão 3. O que a proclamação da República significou para o campo educacional? Alguma contribuição? Não. Ainda não? Ainda não. Se tiverem com algum problema de sinal, vocês já podem informar, que a gente já tenta aí justificar, né, problema de sinal, problema de chegada de informação, a gente já tenta justificar aqui. A consolidação dos ideais liberais da Constituinte de 1823 e a ampliação da atuação dos setores privados na educação e dos poderes da aristocracia rural. Mesmo sem amparo constitucional, a educação foi objeto de deliberações governamentais. Foram criados a Secretaria de Instrução Pública, o Instituto Nacional, que atuava como uma espécie de ministério, né, antes do Ministério da Educação, o Pedagógico, com função análogas a um centro de estudos e pesquisa, e o Conselho de Instrução Superior. A instrução pública foi descentralizada como competência dos estados e foi permitido o funcionamento de escolas particulares religiosas. Nessa época só funcionavam essas escolas nessas características, né? Então foram aí surgindo essas escolas religiosas particulares, né? Quando se tratava de religiosas, eram bem estruturadas, né? Tinham bem um amparo aí de estrutura para poder atender os alunos. Então isso foi se ampliando e foi dando esse poder a essas escolas particulares, que antes era só definida ao Estado. Questão 4. Aqui se referem às leis 5.540 de 68 e 5.692 de 71. Né? Então a gente teve a primeira e a segunda. A 5.692, alguns anos atrás, algumas décadas, né, a gente ainda teve contato com a 5.692, ela ficou muitos anos em vigor, né? Houve algumas modificações, né, na lei, melhorando, né, com a LDB. Então, a gente vai analisar qual foram, né, que se refere a essas leis. A Lei 5.540 de 68 promoveu reformas do ensino superior. Ela deu ênfase a esse ensino superior.
E a Lei 5.692 alterou a organização da educação básica, regulando o ensino de primeiro grau para as crianças de 7 a 14 anos e instituindo o ensino de segundo grau profissionalizante para todos os brasileiros. Não só os profissionalizantes, mas também aqueles ensino médio que você preparava o aluno para o ensino superior. Então, aí foi dado realmente essa regulamentação para os cursos técnicos de ensino médio. Então, foi regulamentada na 5.692, tá? Essa 5.692 deu todo esse aparato para foram criados esses cursos técnicos. É interessante, professora, como na nossa próxima aula a gente vai ter uma tratativa maior com as leis, quem hoje estiver passando por alguma dificuldade de entendimento de alguma lei ou de entendimento de algum programa específico do governo e quiser mandar para a gente já preparar para discutir na próxima aula, porque nós não vamos conseguir trabalhar com todas elas, né? Nós vamos trabalhar com algumas leis, então pode ser que a que você tenha uma dificuldade a gente não trate, né? E caso vocês repassem isso para a gente já pode trabalhar para colocar um foco maior, né, nesses problemas que vem passando ou na dificuldade de entendimento, né? Fica interessante porque daí, fazendo isso, a gente consegue uma maior interação com o pessoal que tá assistindo a gente. Eu tenho certeza que muitos dos cursistas que estão na secretaria hoje têm dificuldade com a questão da matrícula, né? De que ano que o aluno pode entrar no primeiro ano, a partir de que idade, né? Isso foi modificado, né? Mesmo com a lei definindo 6 anos, mas ainda houve umas alterações, porque muitos pais entraram na justiça para que os seus filhos de 5 anos também pudessem entrar no primeiro ano. Então, muitas vezes ocorrem essas dúvidas, né? Que ano realmente pode entrar, que ano o aluno pode ingressar na EJA, né? A partir de que idade o aluno ele pode, não pode ser o pai, mas não pode mais ser processado, até que idade. Essas coisas aí que o secretário tem contato diariamente, com matrícula, com número de faltas que o aluno não pode ter para poder não concluir o ano. Então, essas realidades aí que vocês lidam no dia a dia, é importante que vocês, como a professora Aline falou, tragam para o nosso debate, tragam essas dúvidas, tragam para a gente engrandecer. Muitas vezes, aqui na aula a gente não pode concluir, mas muitos aí podem ali interagir entre si e poder responder, que a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Exatamente. Né? Então, eu acho que é importante essa disciplina legislação escolar, não deixar dúvidas e deixar vocês mais seguros para trabalhar, né, com o que vocês fazem tão bem feito, que é manter viva, né, o coração da escola, que eu digo sempre que a secretaria é o coração da escola. Né? Ele não para em nenhum momento, né? Os professores entram em greve, a secretaria está lá. Né? Acontece alguma coisa na bomba da escola, a secretaria está lá funcionando, né? Então, os professores entram de férias e a secretaria está lá funcionando, e os funcionários estão lá, né? Os professores e os demais funcionários, alguém precisa sair mais cedo, mas a secretaria não para de funcionar. Constante resolvendo problemas, né? Então, muitas vezes problemas assim que tenham virado rotina, porque muitas vezes acontecem fatos repetidos, né? Muitas vezes alguns problemas que vêm que falam, nunca me deparei com isso, não sei como resolver, estou com dúvida de como resolver isso. Esse momento de interação aqui a gente poderia usar para estar fazendo isso também, para ajudar, igual a professora falou, nesse aspecto da idade da criança entrar na escola, eu estou com dúvida disso. Então, a gente tenta aqui conversar para deixar isso mais claro, né? Sim, e a gente sempre, por exemplo, não sempre recorrer só ao secretário. Né? Se o secretário não estiver, né, eu como técnica de secretaria, eu posso também resolver problemas, eu posso também dar resposta ao pai, que o pai ali, ele vai, naquele momento que ele está disponível, ele vai querendo uma resposta. Não, mas a gente precisa esperar o secretário chegar. Muitas vezes vocês podem responder, né, se vocês tiveram conhecimento. Então, é importante que todos estejam bem inteirados ali do assunto, para que
um possa ajudar o outro na questão dos problemas, né, das situações, que são muitas. Vocês lidam diretamente com o público de diversas idades, diversas localidades, né, pais, né, professores, né, alunos. Então, a secretaria realmente é aquele lugar que pulsa forte, né, aquele lugar que fica ali responsável por toda ali o andamento, a estrutura da escola, e às vezes a gente fica ali, muitas vezes aquele público fica ali isolado e não é se dado a devida importância que tanto tem, né? É muito complicado, porque em qualquer lugar que a gente vai, que a gente quer resolver alguma coisa, e alguém olha pra gente e fala, olha, não sei, eu não posso resolver teu problema, a gente já fica... É chateado, né? E na escola a mesma coisa, às vezes você não tem o poder para resolver, mas você tem o conhecimento para acalmar a situação. Para orientar. Para dar uma orientação, né? Para que a pessoa não saia de lá sem nada, né? Isso. Ó, ele não resolveu, mas ele falou que eu vou ter que seguir esse passo, então já agregou alguma coisa ali, você não deixou a pessoa sem nada, né? Isso. E outra coisa também, dúvidas em relação à documentação de escola, de um estado para o outro. É uma coisa que vocês podem trazer também para a gente discutir, é uma diferenciação, e às vezes o secretário fica numa situação meio embaraçosa, que não condiz com a regulamentação do conselho daqui do estado. Então isso às vezes entra em conflito, o secretário tem que entrar com outro, em contato com outros estados. Então o trabalho do secretário realmente é muito puxado, e o técnico pode ajudar muito nessa questão. Então aí a gente deixa essa proposta para vocês, tragam aí as dúvidas, as contribuições, as colocações e também situações de que vocês tenham tido sucesso, né, em resolver algum determinado problema, que isso também é muito válido, né? Tudo é para aqui, essa realidade é que nos interessa. Exatamente, né? Para agregar, tudo vai agregar. Alguma pessoa que estiver assistindo e estiver dentro dessa realidade vai poder ter um caminho, às vezes é uma luz assim, que ela vai ter, eu vou seguir por esse caminho porque deu certo, vou seguir por esse caminho também. Então, por isso que é interessante, não só enviar os atuais problemas, mas também algum caso de sucesso. Eu consegui resolver dessa maneira, foi simples, eu achei que não seria, mas foi simples, eu consegui resolver. Muitas vezes essa contribuição pode vir a ajudar várias outras pessoas. Com certeza. Então a gente deixa o nosso abraço, né? Obrigado aí pela atenção, né? Espero que na próxima aula a gente tenha mais participação, vocês tragam realmente essa proposta aí. Abraça essa proposta para que a gente possa aí deixar uma aula bem animada, bem dinâmica. E até a próxima aula. Obrigada, professora Aline. Obrigada a todos e até a próxima aula.